Você já alugou um namorado milionário por $2? Ela alugou e descobriu que ele era o homem que ela havia rejeitado no passado. E o que ele fez surpreendeu a todos. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveite! Ela vai se casar com um milionário, repetiu Emily, olhando para o celular como se fosse uma piada de mau gosto. Quem? Sua irmã malvada? Perguntou Olivia, sua melhor amiga, mastigando um croissant com a boca cheia. Exatamente. E adivinha? Meu pai me mandou uma mensagem me convidando para ir ao casamento. E ele ainda acrescentou: use algo decente, como se eu fosse aparecer de saco de lixo. Emily revirou os olhos. Ele acha que eu sou a vergonha da família. Então, você vai? Claro que sim, mas não vou sozinha. Emily cruzou os braços com um sorriso travesso. O quê? Você vai levar o entregador de pizza? Não, estou contratando um namorado falso só para impressionar aquela bruxa. Um modelo, um ator, qualquer um que pareça caro. Olivia arregalou os olhos. Amiga, você mal tem dinheiro para comprar sabonete. Como vai pagar um namorado? Emily pegou o celular e começou a procurar em um site de classificados. Deve haver uma opção mais barata. 2 segundos depois, ela soltou um grito. Meu Deus, eles cobram por hora. Eu teria que trabalhar um ano inteiro para pagar um namorado falso. E isso nem inclui um beijo, acrescentou Olivia, rindo alto. Emily abriu a carteira dramaticamente e contou. 2, aqui. $2. Olivia tentou conter o riso. Com isso, você pode ganhar um abraço rápido, se tiver sorte. Quem aceitaria isso? Emily murmurou, jogando as moedas na mesa. Um lunático, um fantasma, um robô com a bateria descarregada. Muito engraçado, resmungou Emily, suspirando. Então uma voz surgiu ao lado deles, e eu levo. Emily e Olivia se viraram ao mesmo tempo. Um homem alto, de terno escuro e sorriso afiado, estava parado ali, segurando uma xícara de café. Desculpe. O quê? Emily perguntou, desconfiada. Ouvi sua oferta. $2 para fingir ser seu namorado por um dia. Topo. Os olhos de Olivia se arregalaram. Quem é você? Um ator fracassado? Um detetive disfarçado? Um mágico? Um espião russo? Brian. E não, nenhuma das opções acima. Só achei que parecia divertido. Emily observou, bonito demais para oferecer seus serviços por 2 moedas. Cabelo perfeito, olhos que derreteriam gelo e um ar misterioso como de alguém que já viveu 3 novelas. Tá brincando? Não. Se você quiser, serei seu namorado oficial por uma noite. Posso até dar as mãos e sorrir como naqueles comerciais de manteiga. Mas na verdade eu só tenho $2. Brian deu de ombros e empurrou as moedas de volta para ela com um sorriso. Isso cobre o café. O resto eu faço por diversão. Olivia sussurrou, minha amiga, isso está começando a parecer o começo de um filme. Só não sabemos se é uma comédia romântica ou um suspense. Emily olhou para Brian mais uma vez. Havia algo nele que lhe era familiar, mas ela não conseguia identificar. Ok, sábado, o casamento da minha irmã. Gente rica e sem graça, e você precisa parecer rico. Sou ótimo em parecer caro, disse ele com um sorriso malicioso. Me manda o endereço. E estarei aí. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele se afastou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Emily e Olivia ficaram paralisadas, olhando para ele. Você acabou de contratar um namorado por $2, disse Olivia, atordoada. Se ele não for ladrão, essa vai ser uma ótima história. Emily ainda tentava processar tudo, mas algo no rosto dele lhe dizia que não era coincidência. E não era. Brian a conhecia, e ela o rejeitara muitos anos antes, mas agora acabará de pagar para sair com ele. O dia do casamento chegou, e Emily passou a manhã inteira se arrumando com um vestido emprestado de Olivia, sapatos que apertavam seus pés e uma maquiagem que ela refez 3 vezes até se sentir apresentável para a alta sociedade, como ela mesma disse. Quando Brian chegou para buscá-la, ela quase engasgou. Ele estava irreconhecível, um terno sob medida que parecia mais caro do que 6 meses de aluguel, um relógio que brilhava sutilmente em seu pulso e uma fragrância que fazia qualquer mulher a menos de 1,5 metros suspirar sem querer.
Uau, foi tudo que Emily conseguiu dizer. Feliz com seu investimento de $2? Brian deu um leve sorriso e ofereceu o braço. Onde você comprou essa roupa? Você alugou também? Digamos que tenho meus recursos. Emily franziu a testa. Algo não fazia sentido, mas não havia tempo para investigar mais a fundo. O casamento da irmã já seria um campo minado. Questionar o namorado falso podia esperar. O local do casamento era de intimidar qualquer um. Jardins enormes, decorações que custavam mais que um carro e convidados que pareciam ter saído de uma revista de celebridades. Relaxa, Brian sussurrou em seu ouvido ao notar sua tensão. Você está linda. Obrigada. E você parece suspeito. Suspeito? Ninguém é tão bonito por apenas $2. Você deve estar aprontando alguma. Brian riu baixinho. Talvez eu esteja. Emily não teve tempo de processar a resposta porque sua irmã Sarah parecia uma tempestade de tule branco e arrogância. Emily, que surpresa, seu tom era doce, mas cheio de veneno. E quem é? Brian, meu namorado. Emily forçou um sorriso. Brian estendeu a mão educadamente. Prazer em conhecê-lo. Emily fala de você o tempo todo. Sério? Sarah lançou um olhar desconfiado para Emily. Então, o que você faz, Brian? Eu trabalho. Onde você trabalha? Em um escritório. Emily quase riu da imprecisão da resposta. Sarah, visivelmente frustrada por não conseguir mais detalhes, deu um sorriso falso e foi embora. Em um escritório? Foi o melhor que você conseguiu pensar, sussurrou Emily. Funcionou, não é? Durante a cerimônia, Emily notou quanta atenção Brian estava recebendo, não só dela, mas de todas as mulheres presentes. Ele tinha uma postura confiante, o tipo de presença que dizia baixinho insucesso. E quando ele sorriu para ela, parecia genuíno demais para ser falso. Você já fez isso antes? Ela perguntou suavemente. Feito o quê? Fingiu ser o namorado de alguém. Primeira vez. E você? Já contratou um namorado falso antes? Também é a primeira vez. Estamos improvisando juntos. Brian sorriu. Eu gosto de improvisar. O momento mais constrangedor aconteceu durante a recepção. O pai de Emily, sempre um homem charmoso, decidiu fazer um discurso sobre família e tradição, olhando diretamente para Emily como se ela fosse a ovelha negra oficial. E, claro, estamos felizes que nossa Emily também tenha encontrado alguém especial, disse ele com o entusiasmo de quem anuncia uma doença. Todos se viraram para olhá-los. Emily sentiu o rosto arder de vergonha, mas Brian se levantou graciosamente e ergueu o copo. Obrigado, Sr. Thompson. Emily é realmente especial. Tive sorte que ela me deu uma chance. Todos na sala suspiraram juntos. Até Sarah pareceu um pouco impressionada. Emily encarou Brian como se ele fosse de outro planeta. Como você sabia o sobrenome do meu pai? Você mencionou isso. Eu não mencionei isso. Brian piscou. Tenho boa memória. Durante o jantar, as perguntas não paravam de surgir. Como eles se conheceram? Há quanto tempo estavam juntos? Algum plano para o futuro? Brian respondia a tudo como se estivesse acostumado a ser interrogado. Então, onde vocês dois se conheceram? Perguntou uma tia curiosa. Em uma cafeteria, respondeu Brian. A Emily estava reclamando da vida, e eu achei que ela era autêntica. Emily quase cuspiu o vinho. Autêntico? É um elogio, ele sussurrou. A grande reviravolta aconteceu durante o brinde do casal. Todos estavam de pé, com os copos erguidos, quando Brian se aproximou do ouvido de Emily. Você me rejeitou no ensino médio e agora pagou para sair comigo. Emily congelou. O copo quase escorregou da mão. O quê? West High School, 2018. Você estava com seus amigos populares perto dos armários quando tentei te convidar para o baile. Lembra? O rosto de Emily empalideceu. As lembranças a atingiram como uma onda. Um garoto tímido e magro, com óculos enormes e aparelho nos dentes. Brian Walker. Miller agora. Mudei meu sobrenome quando meus pais se divorciaram. Meu Deus! Emily começou a rir nervosamente, chamando a atenção das pessoas ao redor. Você não pode ser ele.
O Brian do colégio era um nerd, um bagunceiro, um perdedor. Ele sorriu, divertido. As pessoas mudam, Emily. Mas. Ela gesticulou, lutando para encontrar as palavras. Você estava de óculos, aparelho e aquela mochila ridícula do Batman. Lentes de contato, aparelho ortodôntico removido e sabor melhor. Faz maravilhas. Emily estava tendo uma crise existencial no meio do casamento da irmã. Ela riu, parou, olhou para ele e riu de novo. Você planejou isso? Planejou? Foi você quem me encontrou numa cafeteria gritando que precisava de um namorado falso por $2. Mas você me reconheceu? Claro que sim. Você ainda ri do mesmo jeito quando está nervoso. Emily cobriu a boca, horrorizada. Estou rindo alto? Como uma hiena feliz. Pare. Ela bateu no braço dele, rindo ainda mais. O resto da noite foi um turbilhão de emoções. Emily continuou olhando para Brian, tentando enxergar o garoto desajeitado que ela um dia rejeitou, mas tudo o que viu foi um homem confiante, bem-sucedido e com um charme discreto. Você realmente trabalha em um escritório? Ela perguntou enquanto dançavam. Sim, mas qual é o seu papel? Digamos que tenho algumas responsabilidades. Você está sendo vago de novo. E você está muito curioso para alguém que me pagou $2. Aparentemente, foram os melhores $2 que já gastei. Brian riu. Você ainda não viu nada. No final da noite, quando ele a deixou em casa, Emily ainda estava tentando processar tudo. Então, agora que eu sei quem você é, isso muda alguma coisa? Isso serve para você? Não tenho certeza. Você era diferente. Era mais fácil me rejeitar quando eu era apenas um nerd? Emily fez uma careta. Você vai ficar me culpando por isso para sempre? Provavelmente. Justo. Eu mereço. Brian sorriu. Te vejo por aí. Espera, você não vai me dar seu número? Você sabe onde me encontrar. Mesma cafeteria, mesmo horário. E ele foi embora enquanto Emily ficou ali, confusa, culpada e estranhamente excitada. Na manhã seguinte, Olivia chegou correndo com o celular na mão. Emily, você precisa ver isso. O que foi agora? Seu namorado falso. Olivia ergueu o telefone, mostrando uma manchete enorme em O. CEO bilionário Brian Miller é flagrado com um encontro misterioso em um evento glamouroso. Emily quase desmaiou. Bilionário? E aqui está uma foto. Olha você, como uma princesa. Emily segurava o telefone com as mãos trêmulas. A foto a mostrava dançando com Brian. Ele a olhava com uma expressão que definitivamente não parecia falsa. Olivia, acho que estou me metendo em muita encrenca. Você acha? Você contratou um bilionário por $2. É como ganhar na loteria sem nem comprar um bilhete. Emily sentou-se na cama, olhando para a foto. Brian Miller, CEO, bilionário. E ela o havia rejeitado na faculdade porque não o achava bom o suficiente. A ironia era quase poética, e agora ela não tinha ideia do que fazer a seguir. Emily ainda estava tentando se conformar com o fato de ter contratado um bilionário por $2, sem saber, quando seu telefone tocou. Era seu chefe do restaurante. Emily, preciso falar com você agora. Bom dia para você também, Sr. Peterson. Desça aqui imediatamente. 20 minutos depois, Emily estava diante do chefe, que segurava uma cópia impressa da manchete como se fosse a prova de um crime. Você pode explicar isso? Perguntou ele, agitando o jornal dramaticamente. É uma foto minha. Uma foto sua com um bilionário em algum evento chique. Isso prejudica a imagem do nosso estabelecimento. Emily piscou, confusa. Como isso pode prejudicar alguma coisa? Isso não faz sentido. Você só está usando isso como desculpa para me demitir. Os clientes podem pensar que nossos funcionários são, sei lá, interesseiros. Sr. Peterson, com todo respeito, essa é a coisa mais ridícula que já ouvi. E ouvi você dizer que ketchup é considerado tempero gourmet. Não seja insolente. Você está demitido. Demitido por namorar alguém? Por mentir sobre sua vida. Você disse que era apenas uma garçonete comum. Por que usou uma garçonete comum? Emily levantou as mãos. Aquilo foi um mal-entendido cósmico. Mal-entendido cósmico?
O Sr. Peterson franziu a testa. É uma longa história. Envolve $2 e uma reviravolta do destino. Você está delirando. E está demitido. Reúna suas coisas. Emily saiu do restaurante carregando uma caixa com seus pertences, um avental manchado, um par de sapatos reserva e uma planta que estava morrendo há 3 meses. Perfeito, murmurou ela. Agora estou desempregada por causa de um namorado falso que acabou se revelando um CEO de verdade. Minha vida virou oficialmente uma novela. Olivia veio correndo. Ouvi dizer que você foi demitida. Isso é um absurdo. Vamos processar aquele restaurante. Com que dinheiro? Lembre-se, eu tenho exatamente. Emily verificou a carteira, 50 centavos e um cupom de pizza vencido. Há uma solução óbvia. O que? Vá falar com seu bilionário. Ele não é meu bilionário. Foi um acordo de uma noite. Emily, o cara está apaixonado por você desde o ensino médio, e agora você está desempregada por causa dele. Vá buscar algumas respostas. 1 hora depois, Emily estava em frente ao prédio mais intimidador de Portland, com paredes de vidro brilhantes, seguranças que pareciam modelos e um saguão mais bonito do que todo o seu apartamento. Com licença, disse ela à recepcionista. Preciso falar com Brian Miller. A recepcionista olhou de cima a baixo com uma expressão clara de desdém. Quem é esse Zé Ninguém? Você tem um compromisso? Não, mas, então receio que isso não seja possível. Escuta aqui, Barbie da recepção, disse Emily, com as mãos na cintura. Preciso falar com ele sobre um assunto pessoal que envolve $2, um casamento e o fato de eu ter acabado de ser demitida. Senhora, vou ter que pedir para a senhora sair. Não vou embora enquanto não falar com ele. Nesse momento, as portas do elevador se abriram e Brian saiu, ladeado por 3 homens de terno. Emily, ele pareceu genuinamente surpreso. O que você está fazendo aqui? Vim buscar algumas respostas, disse ela, marchando em sua direção. Por sua causa, fui demitida. Despedido? Meu chefe viu a foto no jornal e disse que eu estava prejudicando a imagem do estabelecimento. Aparentemente, namorar bilionários vai contra a ética das garçonetes. Os homens de terno trocaram olhares divertidos. Brian os dispensou com um gesto. Vamos conversar no meu escritório. Ah, agora você quer conversar? Ontem você fugiu depois de jogar aquela bomba. Emily, você está fazendo uma cena. Estou fazendo uma cena? Foi você quem apareceu na minha vida, pegou $2 só por diversão e esqueceu de mencionar que é praticamente dono de Portland. Brian suspirou e a conduziu até o elevador. Seu escritório era maior que o apartamento de Emily, com uma vista que valia mais do que ela conseguiria ganhar em 10 vidas. Bem, agora eu entendo por que você trabalha em um escritório, disse ela, olhando ao redor. Vocês são um escritório. Tecnicamente, eu sou o dono da empresa que é dona do escritório. Muito engraçado. E agora? Estou desempregado por sua causa. Brian sentou-se atrás da mesa. Eu posso consertar isso. Vou ligar para o seu ex-chefe. E não. Emily levantou a mão. Eu não trabalho para alguém que me demite por causa de uma foto. Eu tenho meu orgulho. Então o que você quer que eu faça? Não sei. Foi você quem causou essa confusão. Brian ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Tenho uma oferta. Que tipo de oferta? Porque da última vez que aceitei uma de suas ofertas, acabei nas manchetes. Preciso de um acompanhante para um evento corporativo hoje à noite. Há algo importante. Em troca, eu cubro todas as suas despesas por uma semana. Emily piscou. Todas as despesas? Aluguel, comida, contas, tudo? Isso é muito generoso. Qual é o problema? Sem pegadinhas. Só preciso de alguém genuíno. Alguém que não esteja interessado no meu dinheiro. E você acha que não estou interessado no seu dinheiro? Emily, você me contratou por $2. Se você se importasse com dinheiro, teria verificado quem eu era. Ela pensou um pouco. Uma semana sem se preocupar com contas parecia um sonho impossível. O que exatamente eu teria que fazer? Seja você mesmo. Converse com algumas pessoas. Sorria para fotos. Junte-se a mim para um jantar sem graça. Só isso.
Sim, é só isso. Eu aceito, mas com uma condição. O que é isso? Sem surpresas, sem revelações chocantes, sem ex-namoradas aparecendo, sem descobrir que você é dono de metade do planeta. Brian deu um sorriso estranho. Fechado. 3 horas depois, Emily estava em um salão de beleza de luxo, sendo preparada por uma equipe que a tratava como uma boneca humana. Você vai ficar deslumbrante, disse a maquiadora. O Sr. Miller tem bom gosto para mulheres. Não estamos realmente namorando, explicou Emily. São só negócios. Claro, querida. E eu sou apenas uma maquiadora, não uma fada madrinha. O vestido que Brian escolhera era perfeito, elegante sem ser chamativo, caro sem ser chamativo. Emily olhou no espelho e mal se reconheceu. Uau, sussurrou. Uau, nem chega a descrever, disse Brian, aparecendo atrás dela. Você está de tirar o fôlego. Obrigada. Você também parece muito bilionária. Eles riram e, pela primeira vez desde a revelação, Emily se sentiu à vontade. O evento era em um hotel 5 estrelas, em pessoas importantes, conversas de negócios que Emily não entendia e bebidas que custavam mais do que um salário semanal. Só sorria e acene, sussurrou Brian. Se alguém perguntar de você, diga que trabalha com hospitalidade. Tecnicamente, isso é verdade. Garçonete é hospitalidade. Exatamente. Tudo corria bem até Emily notar uma loira deslumbrante observando-a com um interesse exagerado. Parecia ter nascido nas páginas de uma revista de moda. Brian, a mulher se aproximou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que surpresa te ver aqui, Vitória. A atenção de Brian era evidente. Eu não sabia que você estaria aqui. Sou um dos organizadores. E quem é seu acompanhante? Emily sentiu uma onda de desconforto. A maneira como Vitória disse companheira soou como uma profissão questionável. Emily Thompson, disse ela, estendendo a mão. E você é? Vitória Blackwell. Ex-noiva de Brian. Emily quase engasgou com o champanhe. Ex-noivo, ela se virou para Brian. Você esqueceu de mencionar esse detalhe. Faz muito tempo, disse Brian rapidamente. 3 meses, corrigiu Vitória com um sorriso venenoso. Mal cicatrizou, e ele já encontrou um substituto. Emily sentiu o sangue ferver. Substituição? Interessante. Eu diria que sou mais um upgrade. Vitória riu, mas não foi uma risada calorosa. Que fofo. Vamos ver quanto tempo isso dura. E ela foi embora, deixando Emily lutando contra a vontade de jogar o sapato nela. Brian Miller. Emily se virou para ele. Vamos ter uma conversinha agora. Ex-noiva, 3 meses atrás? Esse não é um detalhe que você menciona antes de me levar a um evento que ela está organizando. Emily, eu posso explicar. Sério? Ótimo, porque estou morrendo de curiosidade para saber que outras surpresas você tem escondidas. Talvez um filho secreto, uma esposa em Las Vegas, um reality show? Brian passou a mão pelos cabelos. Vitória e eu terminamos porque ela queria se casar por dinheiro, não por mim. E por que isso te incomoda? Você é um bilionário. Exatamente. Nunca sei se alguém gosta de mim ou apenas da minha conta bancária. Emily olhou para ele. Brian, eu te contratei por $2. Se eu soubesse que você era rico, teria oferecido pelo menos 5. Ele riu apesar da tensão. É exatamente esse o ponto. Ok, mas agora sua ex-noiva modelo está me encarando como se eu fosse algo em que ela queira pisar, e tenho a sensação de que ela está planejando alguma coisa. Vitória é complicada. Complicado como algo difícil de lidar, ou complicado como algo que pode me fazer desaparecer misteriosamente? Mais o segundo. Maravilhoso. Emily pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Bem, se eu vou morrer hoje à noite, pelo menos vou morrer com uma boa aparência. Durante o jantar, Emily se esforçou ao máximo para agir como uma dama elegante. O problema era que sua ideia de elegância incluía perguntar ao garçom se o prato principal vinha com batatas fritas e tentar adivinhar se a decoração custava mais que um carro. Emily, sussurrou Brian, você está comentando o preço de tudo em voz alta. Desculpe, mas esse lustre custou mais do que toda a minha faculdade. É fascinante como vocês, ricos, gastam dinheiro. Vocês, os ricos, vocês sabem, o seu tipo em um homem econômico superior.
O homem sentado ao lado deles, um investidor conhecido, caiu na gargalhada. Ela é hilária. Onde você a encontrou, Brian? Numa cafeteria, respondeu Emily antes que Brian pudesse responder. Ele me alugou por $2. A mesa ficou completamente silenciosa. Quero dizer, Brian tentou se recuperar. Não, não, continuou Emily, animada. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu precisava de um namorado falso. Ele estava tomando café, e o resto é história. Foi o melhor investimento que já fiz. Todos à mesa caíram na gargalhada. Aparentemente, a honestidade brutal de Emily era revigorante em uma sala cheia de conversa fiada e máscaras polidas. Você precisa nos contar mais, disse uma mulher mais velha, claramente entretida. Bem, tudo começou porque minha irmã ia se casar com um milionário, e eu não queria aparecer sozinha e todo mundo me perguntando quando eu arrumaria um namorado ou teria filhos. E eu pensei, gente, eu tenho 23 anos, não 80. Brian a observava com uma mistura de pânico e admiração. Emily falava com as mãos, contando histórias constrangedoras sobre sua família, e mantinha toda a mesa completamente entretida. E então meu pai disse, use algo decente. Emily imitou a voz grave do pai, como se eu normalmente andasse por aí dentro de um saco de lixo. Mais risadas. Do outro lado da sala, Vitória observava tudo com uma expressão cada vez mais azeda. Emily, sussurrou Brian. Talvez você devesse. O quê? Falar menos? Ser mais misterioso? Ela se virou para ele com um sorriso travesso. Brian, querido, você me contratou para ser autêntica. Esta é Emily Thompson, sem filtros. É exatamente por isso que ela é perfeita, disse o investidor. Finalmente, alguém de verdade nesta sala cheia de fachadas. Depois do jantar, enquanto as pessoas conversavam para fazer networking, Emily continuou sendo Emily. Perguntou a um CEO como ele conseguia dormir à noite, sabendo que ganhava em um dia o que os outros ganham em um ano. Perguntou a uma socialite por que alguém precisaria de 17 bolsas iguais em cores diferentes. E deu conselhos de investimento, sem que ninguém pedisse, baseados no bom senso e na intuição feminina. Vocês estão complicando demais as coisas, disse ela a um grupo de empresários. Investir é como namorar. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Se dá muito trabalho, não vale a pena. E se sua mãe não aprovar, fuja. Isso é surpreendentemente sábio, murmurou um deles. Brian a observava do outro lado da sala, completamente cativado. Emily não estava tentando impressionar ninguém, não estava escolhendo as palavras com cuidado, e de alguma forma isso a tornava a pessoa mais interessante do evento. Ela é diferente, disse uma voz ao lado dele. Brian se virou e viu Vitória se aproximando. Vitória, relaxa. Não estou aqui para causar problemas. Estou genuinamente curioso sobre seu novo amigo. Emily é difícil de explicar. Eu entendo. Ela acabou de dizer ao Johnson que ele deveria investir em food trucks porque comida de rua sempre vende. E agora ele está realmente pensando nisso. Brian olhou para Emily, que explicava com entusiasmo algo sobre a economia dos food trucks. Ela tem a lógica dela. E você está apaixonado por ela. Brian se virou para Vitória. O quê? Por favor, Brian. Eu te conheço há 5 anos. Nunca vi você olhar para ninguém do jeito que está olhando para ela. É complicado. As melhores histórias sempre são. Vitória tomou um gole de champanhe. Posso fazer uma sugestão? Você vai fazer isso de qualquer jeito. Leve-a para um brunch comigo amanhã. Brian olhou para ela como se ela tivesse sugerido que fizessem paraquedismo. Quer tomar um brunch com a Emily? Só vocês dois? Quero conhecê-la melhor. De mulher para mulher, sem você por perto. Vitória, eu conheço você. Qual é o plano? Sem planos. Eu prometo. Ela lhe deu um sorriso inocente. Só a boa e velha curiosidade. Não, Brian. Se ela é tão especial quanto parece, ela pode me ajudar. E se não, bem, é melhor descobrir agora. Nesse momento, Emily apareceu ao lado deles, com as bochechas coradas de entusiasmo. Brian, você não vai acreditar. Acabei de convencer 3 pessoas a investir em energia solar comparando o sol a um namorado confiável. Ele aparece todos os dias e nunca te decepciona. Vitória riu genuinamente pela primeira vez naquela noite.
Emily, posso te convidar para uma coisa? Claro. Que tal um brunch amanhã? Só nós dois. Conheço um lugar adorável. Emily olhou para Brian, que parecia estar tendo um ataque de pânico silencioso. Sério? Quer tomar um brunch comigo? Com certeza. Adoro conhecer pessoas interessantes. Eu adoraria. Emily sorriu. Parece divertido. Como um passeio de meninas. Brian sabia que estava em apuros. Emily não fazia ideia do que estava acontecendo. E Vitória definitivamente estava aprontando alguma. Emily, ele tentou intervir. Talvez. Ah, não. Emily balançou o dedo para ele. Você não vai estragar minha primeira chance de ter uma amiga rica. Imagine as histórias que ela deve ter. Vitória sorriu docemente. Ah, querida. Tenho muitas histórias, principalmente sobre o Brian. E naquele momento, Brian sabia que o brunch seria um desastre épico. Mas Emily parecia tão feliz que ele não conseguiu estragá-lo. Ótimo, ele suspirou. Um brunch de meninas. Vai ser maravilhoso. Emily bateu palmas. Que horas? 10 horas da manhã. Vou te enviar o endereço. Mais tarde naquela noite, quando estavam indo embora, Emily ainda estava emocionada. Eu adorei. Todos foram tão gentis. E a Vitória até me convidou para um brunch. Emily, sobre Vitória. O quê? Ela parece ótima. Um pouco intimidadora, mas acho que vamos nos dar bem. Brian olhou pela janela do carro e rezou silenciosamente para todos os santos que conseguia pensar. Isso ia dar muito, muito errado. Emily acordou no sábado cheia de entusiasmo. Ela finalmente iria a um brunch chique com uma ex-modelo que, por acaso, era ex-noiva do seu falso namorado bilionário. Mas ela não era completamente ingênua. Ela sabia que Vitória estava aprontando alguma. Minha vida realmente virou uma novela, ela murmurou, escolhendo a roupa menos inapropriada em seu armário. O restaurante que Vitória escolheu era exatamente o tipo de lugar que Emily jamais iria sozinha, em decoração minimalista, pratos que custavam mais do que o aluguel e uma multidão que parecia ter saído diretamente de uma revista de fofocas da alta sociedade. Vitória já estava lá, cercada por 3 mulheres que pareciam seus clones, loiras, magras e com sorrisos que não alcançavam os olhos. Emily. Vitória acenou como se fossem melhores amigas. Venha conhecer as meninas. Emily se aproximou, tentando não tropeçar nos próprios pés. Olá a todos. Estas são Madison, herdeira da fortuna dos laboratórios Whitmore, Sofia, dona de uma rede de spas, e Jennifer, que é casada com o senador Thompson. Legal. Emily deu um sorriso sincero. Sou Emily, a ex-garçonete desempregada que alugou um bilionário por $2. Silêncio constrangedor. Que divertido, disse Madison com um sorriso forçado. E como você conheceu nosso querido Brian? Perguntou Sofia no tom de alguém conduzindo um interrogatório. Bem, eu estava reclamando da minha vida em uma cafeteria quando ele apareceu e se ofereceu para ser meu namorado falso. Achei que ele era louco, mas descobri que era apenas um bilionário entediado. Namorado falso? Os olhos de Jennifer se arregalaram. Sim. Brian concordou por $2. O melhor negócio da minha vida. Vitória deu um sorriso doce, mas afiado. Que história interessante. Então, vocês não têm um relacionamento de verdade? Nós nos divertimos. Ele paga minhas contas. Eu o faço rir. É como um acordo comercial com benefícios emocionais. Benefícios emocionais? Madison riu. Que moderno. E você não se sente, sei lá, estranha? Perguntou Sofia, por ser apoiada por ele? Emily mastigou um pedaço de croissant pensativamente. Estranho? Por quê? Ele ofereceu. Eu aceitei. É como ser uma influenciadora, só que em vez de vender maquiagem, ofereço companhia de verdade. Genuíno, repetiu Vitória. Palavra interessante. Bem, eu sou quem eu sou. Não pretendo ser sofisticado. Não entendo de etiqueta. E ontem, perguntei ao garçom se aquele prato de $200 vinha com refrigerante de graça. As mulheres trocaram olhares horrorizados. E Brian aceita isso? Perguntou Jennifer. Aceita? Ele adora. Disse que nunca tinha conhecido ninguém, então, qual era a palavra?
Ah, sim. Refrescante. Refrescante? Vitória repetiu com um tom que poderia congelar o ambiente. Sim, como água fria num dia quente. Ou sorvete quando você está com TPM. Ou encontrar dinheiro esquecido no bolso da calça jeans. Madison quase engasgou. Você comparou seu relacionamento com Brian a encontrar dinheiro no bolso? Ei, é uma sensação ótima. Vocês são muito sérios. Relaxem. Vitória decidiu partir para a ofensiva. Emily, querida, você não acha que está um pouco fora do seu elemento? Brian está acostumado até certo ponto. Nível de quê? Sofisticação. Elegância. Mulheres que sabem se comportar em sociedade. Emily riu alto. Ah, entendi. Você está preocupada que eu não seja chique o suficiente. Bom. Sofia hesitou. Meninas, relaxem. Eu sei que não estou no nível de vocês. Vocês são como uma Mercedes conversível. Eu sou mais como uma bicicleta de segunda mão, mas sabem a diferença? O que? Eles perguntaram em uníssono. A bicicleta é mais divertida, mais ecológica e, quando quebra, você conserta rapidinho. Só de olhar, a Mercedes custa uma fortuna. Vitória estava visivelmente irritada. Emily, acho que você não entende a pressão que o Brian está sofrendo. Ele precisa de alguém que o acompanhe em eventos importantes. Alguém que saiba conversar com pessoas influentes. Como fiz ontem quando convenci 3 CEOs a investir em energia solar usando analogias de namoro. Isso foi sorte. Aquilo foi autenticidade. Vocês estão tão preocupados em dizer a coisa certa que se esquecem de dizer algo interessante. Jennifer se inclinou para a frente. E você acha que essa autenticidade vai durar? Brian já namorou algumas das mulheres mais elegantes do país. E ele terminou com todas elas, apontou Emily. Inclusive com a nossa querida Vitória aqui. Talvez o problema não seja falta de elegância, mas sim excesso de pretensão. A bomba havia sido lançada. Vitória ficou vermelha. Como? Olha, Vitória, você é linda, rica, sofisticada, mas sejamos honestos. Se você fosse realmente tão perfeita, ainda estaria noiva do Brian, não é? Nós terminamos por diferenças irreconciliáveis. Como se ele descobrisse que você estava mais interessada no cartão de crédito dele do que nele. Silêncio mortal. Emily, disse Vitória com os dentes cerrados. Acho que você não tem a mínima ideia de com quem está falando. Ah, sim, sim. Estou falando com a ex-noiva do meu falso namorado, que organizou esse brunch para tentar me intimidar, que trouxe as amigas como plateia e que está descobrindo que intimidar uma ex-garçonete é mais difícil do que ela imaginava. Emily se levantou calmamente. Senhoras, foi um prazer. Vitória, obrigada pelo brunch. E só para você saber, Brian me contou por que vocês terminaram. Não foram diferenças irreconciliáveis. Foi porque ele descobriu que você estava vendendo informações privilegiadas da empresa dele para concorrentes. Vitória ficou completamente pálida. Ele te contou isso? Ele fez. E sabe o que mais ele disse? Que vocês dois nunca foram muito próximos. Que você nunca o viu sem camisa porque sempre insistiu em fazer amor no escuro. Isso é. Vitória gaguejou. Uma mentira? Bem, se for mentira, então vocês se conheciam melhor do que ele disse. E se não for mentira, bem, isso explica muito sobre o relacionamento de vocês. Emily pegou sua bolsa graciosamente. Adeus, senhoras, e Vitória. Da próxima vez que planejarem uma emboscada, escolham um alvo mais fácil. E ela saiu do restaurante de cabeça erguida, deixando 4 mulheres em choque total. 10 minutos depois, Brian apareceu correndo. Emily estava sentada na calçada, comendo um cachorro-quente que comprará de um vendedor ambulante. Emily, como foi? Você está bem? Ótimo. Ela deu um sorriso radiante. Acho que fiz novos amigos. Sério, eu arrasei com eles. Foi épico. No carro, Brian não conseguia parar de sorrir. Conte-me tudo, palavra por palavra. Emily contou a história toda, incluindo as impressões dos rostos das mulheres. Brian riu tanto que teve que parar o carro. Você é incrível, ele disse, olhando nos olhos dela. Sou uma sobrevivente. Não,
você é muito mais do que isso. Havia algo diferente no jeito como ele a olhava, mais intenso, mais real. Emily sentiu o coração disparar. A tensão no carro era palpável. Brian, ela se inclinou lentamente em direção a ele. Brian não se moveu. Seus lábios estavam quase se tocando quando Brian se afastou abruptamente. Desculpe. Eu não posso. Emily ficou confusa e magoada. Por que não? É complicado. Tudo com você é complicado. Brian suspirou. Emily, você não entende. Seja lá o que for que esteja acontecendo entre nós, não pode acontecer. Por que não? Porque você merece alguém melhor. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele ligou o carro e a levou para casa em silêncio. Emily ficou parada na calçada, observando-o ir embora, completamente confusa. O que diabos tinha acabado de acontecer? Ela acordou na segunda-feira de manhã com um pensamento claro martelando na cabeça. Chega. Chega de ser tratada como entretenimento. Chega de arranjos estranhos. E, acima de tudo, chega de Brian Miller e suas complicações emocionais. A rejeição no carro ainda doía como um tapa na cara. Por que ela se iludira pensando que algo real poderia surgir entre eles? Ela pegou o celular e digitou uma mensagem direta: Brian, nosso acordo acabou. Obrigada pela experiência, mas prefiro voltar à minha vida simples. Não preciso mais da sua ajuda financeira. Cada um vai para o seu lado. Emily enviou antes que pudesse mudar de ideia. 10 minutos depois, o telefone tocou. Era Brian. Emily recusou a ligação. Tocou novamente. Ela recusou novamente. Na terceira tentativa, desligou o telefone completamente. Pronto, disse para si mesma. Problema resolvido. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de realidade nua e crua. Emily voltou à sua rotina habitual, acordar cedo, procurar emprego, comer macarrão instantâneo, contar moedas para a passagem de ônibus. Esta era sua vida real, sem luxo, sem regalias, sem vestidos caros. E tudo bem. Pelo menos, era o que ela repetia para si mesma. Enquanto isso, Brian descobria que sua vida luxuosa havia perdido todo o sentido. O escritório parecia monótono. As reuniões eram uma tortura, e até o café caro tinha gosto de papelão. Sr. Miller, disse Margaret, sua secretária, na quarta-feira, o senhor cancelou 8 reuniões esta semana. Não estou com humor para reuniões. Você não está com humor para nada. Ontem, você gritou com a impressora por estar muito lenta. Brian sabia que estava sendo ridículo, mas não conseguia parar de pensar em Emily. Tentava ligar para ela constantemente, mas o telefone dela estava sempre desligado ou fora de alcance. Emily, sou eu. Por favor, me ligue de volta. Preciso explicar o que aconteceu, disse ele para o vazio. Emily, eu sei que errei. Só quero me desculpar, tentou em outra mensagem. Por favor, não me ignore assim. Pelo menos me deixe falar com você, implorou. Emily ouvia as mensagens, mas nunca respondia. Na segunda sexta-feira, Emily finalmente conseguiu um emprego em uma loja de conveniência 24 horas. O salário era baixo, o uniforme horrível, mas era um trabalho honesto. Você vai trabalhar das 14 horas às 22 horas, explicou o gerente, um homem de 50 e poucos anos com aparência cansada. É tranquilo, só tem alguns clientes noturnos. Perfeito, Emily deu um sorriso forçado. Adoro o turno da tarde. No começo, ela até gostou. Seus colegas de trabalho eram engraçados. O trabalho era simples, e ninguém perguntava sobre bilionários ou negócios estranhos. Os telefonemas de Brian continuavam chegando, de manhã, à tarde e à noite. Todas as vezes, direto para a caixa postal. Emily, sou eu de novo. Por favor, me dê um minuto para conversar. Sei que lidei mal com as coisas. Só preciso de uma chance para consertar as coisas. Por favor, não me deixe de fora assim. Emily os ouvia, mas continuava sem responder. Na sexta-feira da segunda semana, ela estava saindo da loja, rindo com Carlos, um colega que sempre a fazia rir com histórias sobre clientes estranhos. E aí a mulher quis devolver um energético porque disse que não era energético o suficiente, disse Carlos, imitando a voz do cliente. Emily riu alto. As pessoas são inacreditáveis. Emily, você deveria sair mais. Você está sempre trabalhando ou estudando.
Que tal tomarmos uma cerveja no sábado? Não sei, Carlos. Sou meio complicado quando se trata de relacionamentos. Quem falou em relacionamento? Só uma cervejinha entre amigos. Emily estava pensando nisso quando um carro preto parou bruscamente na frente deles. Brian saltou do carro como um furacão, com uma expressão séria. Emily. Brian. Seus olhos se arregalaram. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Carlos olhou para eles, sentindo a tensão. Ei, Emily, você está bem? Estou bem, disse ela rapidamente. Carlos, este é alguém que eu conheço. Brian, este é Carlos, meu colega de trabalho. Brian encarou Carlos com um olhar capaz de derreter aço. Colega de trabalho? É, cara. E você é? Perguntou Carlos, visivelmente irritado com o olhar. Ninguém importante, respondeu Emily antes que Brian pudesse responder. Carlos, te vejo na segunda. Está tudo bem. Carlos hesitou, mas finalmente foi embora depois de acenar para Emily. O que você quer, Brian? Emily cruzou os braços. Quero conversar. Você não atende minhas ligações porque não há nada para conversar? Sim, tem. Sobre o que aconteceu no carro? Não aconteceu nada. Você deixou claro que não quer nada comigo. Brian passou a mão pelos cabelos, frustrado. Emily, você não entende. É complicado. Tudo com você é complicado, Brian. Eu sou simples. Gosto das coisas simples. Mas o que temos não é simples. Não temos nada, disse Emily com firmeza. Tínhamos um acordo, e acabou. Agora cada um segue seu próprio caminho. Emily. Brian, estou reconstruindo minha vida. Tenho um novo emprego, colegas legais, uma rotina que faz sentido. Estou bem assim. Você está bem saindo com aquele cara? Emily olhou para ele, incrédula. Você está com ciúmes do Carlos? Sério? Não é ciúme. É. É ciúme. E você não tem o direito de sentir ciúme. Você me recusou. Lembra? Brian abriu a boca para discutir, mas Emily continuou. Escute, Brian, você é um homem incrível, bem-sucedido em tudo que qualquer mulher poderia desejar, mas tem medo de sentimentos verdadeiros. E eu não vou ficar sentada esperando você lidar com sua bagagem emocional. Emily, por favor. Não. Vai para casa, Brian. Encontra alguém do teu mundo, alguém que entenda as tuas complicações. Eu só quero paz. Emily entrou na loja sem olhar para trás, deixando Brian parado na calçada como uma estátua. Lá dentro, encostou-se à parede e respirou fundo. Eu gosto dele, pensou. Gosto mesmo, mas isso nunca ia dar certo. Viemos de mundos diferentes. Ele precisa de alguém sofisticado, e eu só sei ser eu mesma. Ela olhou pela janela e viu Brian ainda parado ali, observando a loja. É para o seu bem, sussurrou ela, mas seu coração discordava. Emily chegou em casa depois de ver Brian, sentindo-se completamente esgotada. Ela desabou no sofá e olhou para o teto, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Olivia, gritou ela. Preciso de terapia de emergência. Olivia saiu da cozinha com uma tigela de pipoca. Pelo tom, imagino que tem a ver com um certo bilionário complicado. Ele apareceu no meu trabalho do nada, como um perseguidor de terno. Conte-me tudo. Não deixe escapar nenhum detalhe interessante. Emily recapitulou toda a reunião, incluindo o ciúme óbvio de Brian por Carlos e a conversa tensa que tiveram em frente à loja. Deixe eu ver se entendi, disse Olivia, mastigando pensativamente. O homem mais rico de Portland apareceu no seu trabalho porque estava com inveja de um cara que vende energéticos. Basicamente, sim. E você disse para ele ir embora porque ele é muito complicado. Olivia, o homem não consegue nem me beijar sem ter uma crise existencial. Garota. Olivia sentou-se de frente para ela. Posso dizer uma coisa? Vá em frente. Você está sendo burro. Obrigado pelo apoio. Não, sério, Emily. O homem está claramente apaixonado por você. Desde o ensino médio. Ele só está com medo. Com medo de quê? De você descobrir que ele é humano.
Pense nisso. Ele passou a vida inteira sendo julgado por seu dinheiro. Aí você chega, o trata como um cara normal, e agora ele não sabe como lidar com isso. Emily franziu a testa. Olivia, você está defendendo ele? Estou defendendo o amor. Olivia ergueu as mãos dramaticamente. Emily, quando foi a última vez que você gostou de alguém de verdade? Eu. Bem, exatamente. Nunca. E agora aparece alguém que te faz rir, te trata bem, te protege, e você vai embora porque ele é um pouco neurótico? Um pouco neurótico, Olivia? Ele tem mais fechaduras que um cofre de banco. E daí? Todo mundo tem problemas. Você também. Lembra quando você ficou 3 meses sem sair de casa porque aquele ex-babaca disse que você era muito intensa? Emily fez uma careta. Isso foi diferente. Não, não era. Você tinha medo de ser você mesma. Agora o Brian tem medo de ser ele mesmo. Vocês dois são perfeitos um para o outro. Olivia. Emily, você pode ser a pessoa que o ajuda a se sentir normal, e ele pode ser a pessoa que faz você se sentir especial. É como terapia mútua, mas com beijos. Emily riu sem querer. Terapia mútua com beijos. Exatamente. Olha, você pode ficar aqui reclamando que ele é complicado, ou pode ir procurá-lo e ver se vale a pena desvendá-lo. E se não funcionar? E se acontecer? Emily, você está mais feliz do que nunca. Desde que ele foi embora, você está miserável. Eu não estou infeliz, garota. Você tomou sorvete no café da manhã hoje. Sorvete no café da manhã? Emily suspirou. Talvez você tenha razão. Claro que sim. Agora vá procurar seu bilionário neurótico e resolva isso. Mas e se ele não quiser falar comigo? Emily, o homem apareceu no seu trabalho feito um louco ciumento. Ele quer conversar. Tudo bem. Emily se levantou, determinada. Vou encontrá-lo. É isso que eu gosto de ouvir. Vai, guerreiro. Na manhã seguinte, Emily ligou para o escritório de Brian Miller Corporation. Bom dia. Olá, preciso falar com Brian Miller. O Sr. Miller não está disponível no momento. Posso deixar um recado? Quando ele vai voltar? Desculpe, não posso dar essa informação. Emily tentou mais 5 vezes naquela semana. Sempre a mesma resposta: Brian não estava disponível. Isso é estranho, disse ela a Olivia. Onde pode estar um bilionário que ninguém sabe quando vai voltar? Talvez ele tenha viajado. Ou talvez esteja me evitando de propósito. Emily decidiu investigar por conta própria. Foi até o prédio da Miller Corporation e tentou uma abordagem diferente. Olá, disse ela à recepcionista. Sou Emily Thompson. Vim devolver uma coisa ao Sr. Miller. Qual é o seu nome mesmo? Emily Thompson. Ele saberá quem eu sou. A recepcionista fez alguns telefonemas. O Sr. Miller está viajando. Posso anotar um recado? Fora da cidade desde quando? Não posso dar essa informação. Emily saiu, frustrada. Brian tinha literalmente desaparecido. Naquela noite, no trabalho, ela contou tudo para Carlos. Garota, você deveria contratar um detetive particular, ele brincou. Muito engraçado. Oh. Carlos fez uma pausa, pensativo. Minha irmã trabalha na recepção de um hospital particular. Ela sempre sabe das fofocas sobre a classe alta. O hospital? Sim. Ela disse que viu o nome Miller na lista de visitantes esta semana. Alguém da família dele está internado. O coração de Emily disparou. Qual hospital? Portland General. A ala VIP. Carlos, você é um gênio. No dia seguinte, Emily foi ao hospital. Ela não tinha um plano, mas precisava descobrir o que estava acontecendo. Estou aqui para visitar a Sra. Miller, disse ela à recepcionista. Nome completo? Emily entrou em pânico. Ela não sabia o nome da mãe de Brian. A mãe de Brian Miller. A recepcionista lançou-lhe um olhar desconfiado. Você é da família? Sou nora dele, mentiu Emily descaradamente. Quartos 4 e 12, mas ela está dormindo. Só os familiares podem entrar.
Emily subiu para os quartos 4 e 12 e espiou pela janelinha da porta. Uma mulher de meia-idade estava deitada na cama, conectada a várias máquinas. E ao lado dela, em uma cadeira desconfortável, Brian dormia. Ele parecia exausto, barba por fazer, roupas amassadas, olheiras profundas. Ele não se parecia em nada com o CEO confiante que ela conhecia. Emily bateu de leve e entrou. Brian acordou assustado. Emily, como você? O que você está fazendo aqui? Vim te procurar. Ninguém sabia onde você estava. Como você me encontrou? Jornalismo investigativo amador. Ela olhou para a mulher na cama. Como ela está? Brian suspirou. Estável, mas foi um grande susto. Ela teve um ataque cardíaco na semana passada. Por que você não me contou? Emily, nós nem estávamos mais nos falando. Mas eu poderia pelo menos ter estado aqui. Brian olhou para ela surpreso. Você teria vindo? Claro, seu idiota. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a respiração constante da mãe. Ela é linda, disse Emily suavemente. Ela te amaria. Brian sorriu pela primeira vez. Ela sempre dizia que eu precisava encontrar uma mulher que não se impressionasse com dinheiro. Ela tem bom gosto. Emily, sobre o que aconteceu no carro. Brian, você não precisa explicar. Sim. Ele se levantou e olhou para ela. Eu me afastei porque estava com medo. Com medo de quê? Com medo de você perceber que, apesar de todo esse sucesso, eu ainda sou o nerd inseguro do ensino médio. Com medo de você descobrir que sou apenas um cara normal com uma conta bancária normal. Emily sentiu o coração apertar. Você é a única pessoa que me trata como um ser humano, não como uma bilionária. E isso me apavora, porque eu nunca quis nada tanto quanto quero você. Então por que você não me beijou? Porque eu sabia que se eu te beijasse, não conseguiria te deixar ir. Emily se aproximou lentamente dele. E quem disse que eu quero ir? Emily. Brian, eu também estava com medo. Com medo de não ser boa o suficiente para você, de não conseguir acompanhar o seu mundo. Você é melhor que o meu mundo inteiro. Desta vez, quando Emily se inclinou para beijá-lo, Brian não se afastou. Ele a puxou para perto e a beijou como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo, ela respondeu com um sorriso. Mesmo sendo complicada. Principalmente porque você é complicado. Alguém tem que te descomplicar. Brian riu e a beijou novamente. E pela primeira vez em semanas, Emily sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Na cama, a mãe de Brian abriu os olhos levemente e sorriu antes de voltar a dormir. Seu filho finalmente havia encontrado alguém especial. Os dias seguintes no hospital se transformaram em uma rotina estranhamente íntima para Emily e Brian. Eles se revezavam cuidando da mãe dele, Margaret Miller, que se recuperava lentamente do ataque cardíaco. Emily descobriu que Margaret era uma professora aposentada com um senso de humor aguçado, mesmo quando doente, e claramente havia criado Brian para ser um homem gentil. Então, você é a famosa Emily, disse Margaret na manhã de terça-feira, finalmente acordada e lúcida o suficiente para falar. O Brian não para de falar de você. Emily olhou para Brian, que corou. Sério? Ele disse que você é a mulher mais corajosa que ele já conheceu e também a mais teimosa. Ei, protestou Emily, rindo. Teimosia é uma característica positiva. Eu disse determinado, defendeu-se Brian. Brian, querido, você disse teimosia, Margaret sorriu. Mas você disse isso com carinho. Emily gostou de Margaret imediatamente. Ela tinha aquela sabedoria silenciosa que vem de quem já viveu muito e sabe o que realmente importa na vida. Durante as longas horas no hospital, Emily e Brian conversaram mais do que em todo o tempo em que se conheceram. Sem eventos sociais, sem pressão externa, apenas os dois, um café no hospital e tempo para ser honesto. Posso te perguntar uma coisa, disse Emily na quarta-feira à noite, enquanto dividiam um sanduíche horrível do refeitório do hospital. Claro. Por que você realmente pegou meus $2 naquele dia? Brian sorriu e mexeu o café. Você quer a resposta romântica ou a verdadeira? Ambos. A resposta romântica é que eu te reconheci imediatamente e queria uma segunda chance. A resposta real é que eu estava tendo um dia péssimo. O que você quer dizer?
Eu tinha acabado de sair de uma reunião onde 5 pessoas passaram 2 horas me bajulando por uma ideia terrível só porque sou rica. Eu me senti completamente desconectada das pessoas. Aí ouvi você reclamando que precisava de um namorado falso por $2, e pensei em finalmente, alguém que não sabe quem eu sou, e você só queria se sentir normal. E exatamente. Você me ofereceu $2 para ser eu mesma por uma noite. Não resisti. Emily riu. Então, eu te salvei do tédio existencial de ser rico. Algo assim. De nada. Na quinta-feira, enquanto Margaret dormia, Brian finalmente se abriu sobre sua infância. Emily notou que ele ficava tenso sempre que o assunto era o ensino médio, então ela gentilmente o pressionou. Brian, posso perguntar sobre antes? Como você era no ensino médio? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do hospital. Não é uma história bonita. Você não precisa me dizer se não quiser. Não, eu mereço. Você merece saber. Brian respirou fundo. Eu era diferente. Magro demais, óculos enormes, aparelho. Minha mãe não tinha muito dinheiro, então eu usava roupas de segunda mão que nunca serviam direito. Emily sentiu o peito apertar. E as pessoas eram cruéis. Muito cruel. Tinha um grupo de garotos que me chamava de professor bugiganga porque eu era bom em matemática. Eles escondiam meus livros, empurravam minha carteira, colocavam chiclete no meu cabelo. Isso é horrível. O pior não eram os meninos. Eram as meninas que riam quando eles faziam isso ou agiam como se eu não existisse quando eu tentava falar com elas. Emily engoliu em seco, lembrando-se do dia em que o recusara sem nem mesmo conhecê-lo. Brian, você não foi o pior, Emily. Foi você quem mais doeu. Por quê? Porque eu gostava muito de você. Passei semanas criando coragem para te convidar para dançar. Pratiquei na frente do espelho, escrevi bilhetes que nunca te dei e, quando finalmente falei com você, você riu na minha cara. Você riu e disse, em sério? Você está falando sério? E seus amigos riram também. E eu percebi que, para você, a ideia de sair comigo era tão ridícula, que era engraçada. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Brian, me desculpe. Não, não sinta. Não estou contando isso para você se sentir culpada. Estou contando porque aquele momento me mudou. O que você quer dizer? Decidi que ninguém jamais me faria sentir pequena novamente. Passei os anos seguintes me reinventando. Malhei, comprei lentes de contato, usei roupas melhores. Estudei como as pessoas de sucesso falavam, como se moviam, como agiam. Você se reconstruiu completamente, e deu certo. Na faculdade, as pessoas me respeitavam. Nos negócios, elas me temiam. Consegui tudo o que sempre quis. Mas... Brian deu um sorriso triste. Mas, no fundo, eu ainda era aquele garoto de 16 anos com medo de ser rejeitado. É por isso que eu nunca conseguia ter relacionamentos de verdade. Uma parte de mim sempre pensava em se ela descobrir quem eu realmente sou, ela vai rir e ir embora. E comigo? Com você, foi diferente, porque você já tinha me rejeitado da pior maneira possível. Então, de uma forma estranha, eu me sentia segura. Você não poderia me machucar mais do que já tinha me machucado. Emily estendeu a mão para ele. Mas você sabe que eu também mudei, né? Sim. E sabe o que é engraçado? A mulher por quem me apaixonei não tem nada em comum com a garota que me rejeitou no ensino médio. Você cresceu. Você se tornou gentil, corajosa, real, mais real do que qualquer pessoa que eu conheço. Brian. Emily, você me faz querer ser a versão mais honesta de mim mesma. Não a CEO, não a bilionária, só eu. Emily se inclinou e o beijou gentilmente. Eu amo você, Brian. Mesmo com toda essa bagagem e neurose, principalmente com essa bagagem e neurose. Elas fazem parte de quem você é. Eles se abraçaram em silêncio. E Emily sentiu uma conexão com Brian que ia muito além da atração física ou da química. Era algo profundo, construído com base na honestidade e na aceitação mútua. Emily, Brian sussurrou, obrigado. Para quê? Por me deixar ser humano. Na manhã de sexta-feira, Emily estava ajudando Margaret a comer quando uma voz familiar ecoou pelo corredor. Com licença, enfermeira.
Sei que não é horário de visita, mas sou muito próxima da família. Emily congelou. Ela conhecia aquela voz. Victoria Blackwell apareceu na porta com um buquê caro e um sorriso que não alcançava seus olhos. Brian, querido, ouvi falar da sua mãe e vim imediatamente. Brian se levantou com uma expressão que Emily não conseguiu decifrar. Victoria, o que você está fazendo aqui? Vim ver Margaret, é claro. Victoria se aproximou da cama. Senhora Miller, como está se sentindo? Margaret olhou para Victoria com frieza educada. Muito melhor, obrigada. Que maravilha! Trouxe estas flores para alegrar o ambiente. Emily observava com crescente irritação. Victoria estava claramente dando um show, agindo como a nora perfeita e dedicada. Victoria, disse Brian cuidadosamente, é muito gentil da sua parte, mas... Ah, não é nada. Sempre pensei na Margaret como uma segunda mãe. Emily quase engasgou. Margaret ergueu uma sobrancelha, visivelmente divertida com a mentira descarada. Que interessante, disse Margaret. Porque nos 5 anos em que você namorou meu filho, você me visitou, vamos ver, 2 vezes. Victoria corou levemente. Bem, eu estava sempre muito ocupada com o trabalho. Claro, claro. Emily não aguentava mais. Victoria, posso perguntar como você descobriu que Margaret estava aqui? Victoria se virou para Emily como se a notasse pela primeira vez. Olá, Emily. As notícias correm rápido na nossa comunidade. Sua comunidade? A comunidade empresarial. Todos nós cuidamos uns dos outros. Que fofo, disse Emily com um sorriso irônico. E eu achando que você só estava aqui para causar problemas. Problemas? Victoria riu, claramente se forçando. Por que eu causaria problemas? Não sei. Talvez porque você esteja processando a Emily por causa de uma postagem no Instagram, disse Brian, com a voz perigosamente calma. Victoria ficou ainda mais vermelha. Isso é uma questão jurídica à parte. É sobre vingança, disse Emily sem rodeios. Você está chateada porque o Brian escolheu a ex-garçonete em vez da ex-modelo. Emily, Brian avisou gentilmente. Não, Brian. Emily se levantou e encarou Victoria. Vamos ser sinceras, Victoria. Você terminou com Brian porque queria um caixa eletrônico como marido, não um parceiro. E agora não aguenta mais ter perdido. Eu não perdi nada, disse Victoria friamente. Brian vai se cansar de você. Ele sempre se cansa. Victoria, disse Margaret firmemente da cama, acho que você deveria ir embora. Senhora Miller, eu só. Agora. Não havia como contestar aquele tom. Victoria olhou ao redor da sala e percebeu que estava claramente sendo dispensada. Bem, disse ela, tentando manter a dignidade, espero que você se recupere logo, Margaret. Obrigada pelas flores, respondeu Margaret educadamente. Victoria saiu de cabeça erguida, mas Emily viu a expressão furiosa em seu rosto refletida na porta de vidro. Nossa, disse Margaret assim que Victoria saiu. Ela realmente veio aqui para reconquistar meu filho num quarto de hospital? Aparentemente, suspirou Emily. Algumas pessoas são descaradas. Emily, disse Brian, pegando a mão dela, obrigado por me defender. Sempre. É o que namoradas de verdade fazem. Margaret sorriu. Namoradas de verdade? Achei que vocês duas ainda estivessem na fase de é complicado ou ponto. Emily e Brian se entreolharam e riram. Acho que agora é oficial, disse Brian. Finalmente, disse Margaret com um suspiro dramático. Agora posso me recuperar em paz, sabendo que meu filho não morrerá sozinho, cercado por interesseiras. Mãe, o quê? É verdade. Emily riu e beijou a testa de Margaret. Você e eu vamos nos dar muito bem, sogra. Eu já gostava de você, Nora. E pela primeira vez desde o ataque cardíaco, Brian sentiu que tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, Brian entrou no quarto do hospital com 2 cafés e um olhar determinado que Emily já estava começando a reconhecer. Era o mesmo olhar que ele tinha antes de fechar grandes negócios. Bom dia, lindas moças, disse ele, entregando um café a Emily e beijando a testa da mãe. Bom dia, querida, respondeu Margaret. Parece que você está com alguma coisa na cabeça. Sempre afiado, Brian sorriu. Emily, preciso falar com você sobre uma coisa.
Emily tomou um gole de café e fez uma careta. Se for para se mudar para uma mansão, a resposta é não. Não se trata de uma mansão. Trata-se de trabalho. Brian. Só me ouça. Tem uma vaga aberta na empresa que seria perfeita para você. Departamento de Relações Públicas. Você tem um talento natural para lidar com pessoas. Autêntica. Criativa. Brian. Não. Por que não? Emily suspirou. Porque não quero que as pessoas pensem que só consegui o emprego porque estou namorando o chefe. Mas você pode conseguir o emprego por mérito próprio. Brian, eu trabalho em uma loja de conveniência. Não tenho experiência em relações públicas corporativas. Você derrubou a vitória verbalmente na frente de 3 socialites. Isso é RP de alto nível. Margaret riu da cama. Ele tem razão. Vocês dois são impossíveis. Emily balançou a cabeça. Brian, agradeço a oferta, mas quero construir minha carreira sozinha. Do meu jeito, no meu tempo. Brian olhou para ela com uma mistura de frustração e admiração. Você é a única pessoa que conheço que recusaria um emprego de 6 dígitos. Eu não sabia que eram 6 dígitos, Emily piscou. Ainda assim, não. Tudo bem, suspirou Brian. Mas tenho outra proposta. Meu Deus. E agora? Quero que todos saibam que estamos namorando, oficialmente. Chega de segredos, chega de arranjos falsos. Quero contar ao mundo inteiro que Emily Thompson é minha namorada. Emily quase engasgou com o café. Brian, podemos fazer um comunicado à imprensa, aparecer juntos em eventos públicos, quem sabe até dar uma entrevista. Pare. Pare. Emily levantou as mãos. Brian, isso é rápido demais para mim. Por quê? Porque ainda estou processando tudo isso. Há uma semana, nem nos falávamos. Agora estamos realmente juntos, e você quer anunciar isso ao mundo? Brian pareceu magoado. Você tem vergonha de mim? Claro que não. Estou com vergonha de mim mesmo. O que você quer dizer? Emily se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Brian, você é o CEO de uma empresa bilionária. Eu trabalho em uma loja de conveniência. As pessoas vão pensar que estou com você pelo seu dinheiro. E daí? Quem se importa com o que as pessoas pensam? Eu me importo. Emily parou na frente dele. Brian, preciso de mais tempo para me acostumar com isso, para ter certeza de que é real. Emily, claro que é real. Para você, talvez, mas eu nunca namorei ninguém famoso. Nunca tive que lidar com a imprensa, com fofocas, com pessoas analisando cada movimento meu. Margaret os observava da cama com interesse. Posso dar a minha opinião? Claro, mãe. A Emily tem razão. Relacionamentos precisam de tempo para crescer antes de enfrentar pressões externas. Obrigada, Margaret. Mas, continuou Margaret, Brian também tem razão. Esconder o relacionamento pode fazer mais mal do que bem. Emily e Brian se entreolharam. O que você sugere? Perguntou Brian. Mantenha isso em segredo por enquanto, disse Margaret. Mas estabeleça um prazo. 1 mês, talvez 2. Tempo suficiente para Emily se sentir segura. 1 mês, Emily respondeu rapidamente. Me dê 1 mês para me acostumar com a ideia. Brian segurou as mãos dela. 1 mês. Mas depois disso, quero gritar para o mundo inteiro que você é minha. Negócio. 3 dias depois, Margaret recebeu alta do hospital. Brian insistiu em contratar uma enfermeira particular, mas Margaret recusou firmemente. Não sou inválida, Brian. Só tive um probleminha no coração. Probleminha? Mãe, você quase. Quase nada. Estou bem. E vocês dois precisam parar de me tratar como porcelana. Naquela noite, Brian organizou um jantar romântico para celebrar a recuperação da mãe e finalmente ter uma noite só para os dois. Ele escolheu um restaurante pequeno e tranquilo, longe dos lugares onde costumava ser reconhecido. Isso é perfeito, disse Emily, olhando ao redor. Aconchegante, intimista e sem fotógrafos. E exatamente, acrescentou Brian. Eles pediram vinho, conversaram sobre tudo e nada e,
Pela primeira vez em semanas, Emily se permitiu relaxar completamente. Brian, ela disse durante a sobremesa, posso te contar uma coisa? Claro. Estou com medo. De quê? Emily brincava com a colher de sobremesa. De se machucar, de machucar você, de tudo isso dar errado. Emily, nunca me senti assim por ninguém. Ela continuou, é assustador. Toda vez que você sorri para mim, meu coração faz algo estranho. Toda vez que você me toca, eu esqueço como respirar, e isso me apavora porque se ele se desfizer, vai doer mais do que qualquer coisa que eu já senti. Brian pegou a mão dela por cima da mesa. Emily, eu também estou com medo. Realmente? A apavorada. Você é a primeira pessoa que eu realmente amo. Não a ideia de você, não o que você representa, mas você. E se eu estragar tudo? Você não vai estragar tudo. Como você sabe? Porque você é um bom homem, Brian Miller. E homens bons não estragam coisas boas. Eles estavam se inclinando para se beijar quando uma voz familiar os interrompeu. Que fofo! Emily e Brian se separaram rapidamente. Vitória estava parada perto da mesa com um sorriso malicioso. Vitória, disse Brian com os dentes cerrados. O que você quer? Calma, Brian. Só vim cumprimentar o casal feliz. Como você nos encontrou? Perguntou Emily. Portland não é tão grande, querida. Emily se levantou lentamente. Vitória, você está nos seguindo? Seguindo você? Vitória riu. Isso é só paranoia. Eu janto aqui toda semana. Isso não é verdade, disse Emily calmamente. Este lugar nem tem uma estrela Michelin, e você não comeria aqui a menos que fosse o último restaurante do mundo. Vitória ficou levemente vermelha. Como você ousa? Como eu ouso? Emily lhe deu um sorriso doce. Vitória, querida, você precisa mesmo de um novo hobby. Seguir pessoas não é uma boa opção. Não estou seguindo ninguém. Não. Então como você explicaria ter aparecido no hospital ontem e agora estar aqui neste restaurante? Uma coincidência cósmica? Brian observou Emily com uma mistura de diversão e admiração. Emily, disse Vitória, com a voz baixa e tensa, você não tem ideia de com quem está lidando. Claro que sim. Estou lidando com uma mulher de 32 anos que ainda não superou o ex sinceramente, é meio triste. Triste? Vitória, você já tentou terapia? Porque ser obcecada por um ex não é saudável. Existem profissionais que podem ajudar com isso. Vitória ficou furiosa. Você é só uma interesseira, nada mais. E você é só uma ex-noiva amargurada, respondeu Emily calmamente. Mas pelo menos eu sou uma interesseira feliz. Você é só uma ex-infeliz. Como você ousa, Vitória? Brian se levantou. Você precisa ir embora agora. Brian, você não pode falar comigo desse jeito. Eu posso, e acabei de fazer isso. Pare de nos seguir. Pare de criar problemas e vá cuidar da sua vida. Vitória olhou de Brian para Emily, visivelmente frustrada. Isso não acabou, disse ela finalmente. Para nós, acabou há muito tempo, respondeu Brian. Vitória saiu furiosa, e Emily sentou-se novamente. Bem, disse ela, tomando um gole de vinho, foi divertido. Você foi incrível, riu Brian. Ser obcecado pelo seu ex não é saudável. De onde você tira essas coisas? Programas de entrevistas matinais. São muito educativos. Brian beijou a mão dela. Eu te amo. Eu também te amo. Mesmo com a ex-noiva maluca incluída. Falando nisso, sobre o processo. Brian, não quero falar da Vitória hoje. Quero falar da gente. Então vamos falar sobre nós. E eles passaram o resto da noite fazendo exatamente isso. Na manhã seguinte, após o jantar romântico, Emily acordou com uma sensação estranha no peito. Algo da noite anterior a incomodava, mas ela não conseguia descobrir o que. Talvez fosse a aparição de Vitória. Ou talvez fosse o medo que ela havia confessado a Brian. Quando ela chegou ao trabalho na loja de conveniência, Carlos imediatamente notou seu humor. Cara, você parece que acabou de brigar com seu namorado bilionário. Nós não brigamos ainda. Ainda? Isso não parece bom. Emily suspirou enquanto arrumava as prateleiras.
Carlos, você acha que duas pessoas de mundos completamente diferentes podem realmente dar certo? Depende. Vocês se amam? Sim. Vocês se respeitam? Sim. Vocês se divertem juntos? Bastante. Então qual é o problema? O problema é que ele quer tornar nosso relacionamento público. E eu, não sei se estou pronta para isso. Carlos parou de servir as bebidas. Emily, posso te contar uma coisa? Claro. Você tem medo do que as outras pessoas vão pensar ou tem medo de se comprometer de verdade? A pergunta dele atingiu Emily como um soco no estômago. Eu não sei. Porque, olha só, fugir de um relacionamento por medo de ser julgado é uma coisa. Fugir por medo de abrir o coração é outra completamente diferente. Emily ficou quieta, deixando as palavras da amiga assimilarem. Naquela noite, Brian apareceu na loja durante o turno dela com uma expressão determinada no rosto. Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Brian, estou trabalhando. Emily, não podemos continuar fazendo isso. Fazendo o quê? Você se afasta toda vez que as coisas ficam sérias entre nós. Emily sentiu uma onda de irritação crescer. Eu não vou me afastar. Não é? Você recusou o trabalho. Não quer se revelar publicamente para nós. E ontem à noite, quando a Vitória apareceu, você também ficou tenso comigo. Eu estava tenso com ela, não com você. Emily, você está procurando desculpas para manter distância. Isso não é verdade. Então me explique por que toda vez que falo sobre o futuro você muda de assunto. Emily parou de organizar as prateleiras e olhou diretamente para ele. Porque o futuro me assusta, Brian. Tá. E estou apavorada. Por quê? Porque você e rica, bem-sucedida, poderosa, e eu sou apenas uma garota normal trabalhando em uma loja de conveniência. Emily, isso de novo não. Não se trata apenas de dinheiro, ela explodiu. Trata-se de expectativas. Sua vida é fotografada, analisada, comentada. Cada roupa que eu visto, cada palavra que eu digo, cada movimento que eu faço, tudo será julgado. E daí? E daí? Não sei se consigo lidar com essa pressão. E se eu não for bom o suficiente? E se eu te envergonhar? E se parar? E se você percebesse que poderia estar com alguém melhor? Emily, pare. A voz de Brian ecoou pela loja vazia. Emily congelou, com os olhos cheios de lágrimas. Emily, disse Brian mais calmamente, você está sabotando nosso relacionamento porque tem medo de coisas que podem nunca acontecer. Mas elas podem acontecer. Ou talvez não. Emily, você está pedindo uma garantia que eu não posso te dar. Nenhum relacionamento vem com garantias. Brian, não. Escuta, eu te amo. Adoro sua risada alta. Adoro como você trata todo mundo igual. Adoro como você me faz sentir como um cara normal. Mas não posso ficar te provando isso sem parar. Emily sentiu o coração se partir. O que você está dizendo? Estou dizendo que você precisa decidir se quer ficar comigo ou não. De verdade. Sem medo, sem desculpas, sem condições. Eu quero ficar com você. Então me mostre. Pare de correr. Pare de dar desculpas. E seja minha namorada de verdade. Emily olhou nos olhos dele e viu determinação, mas também exaustão. Ele estava exausto de lutar contra os medos dela. E se eu não conseguir? Então talvez não estejamos destinados a ficar juntos. As palavras atingiram como uma bomba. Emily sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Brian. Emily, estou indo para casa. Quando você decidir o que quer, me liga. E ele saiu, deixando Emily sozinha na loja, chorando entre prateleiras de doces. Brian dirigiu para casa no piloto automático, com o coração pesado. Ele havia encurralado Emily e agora se arrependia. Mas também sabia que não podia continuar provando seu amor enquanto ela continuava fugindo. Em casa, ele desabou no sofá e ficou olhando para o teto. Foi quando viu a nota de $2 na mesa de centro, a mesma que Emily tentará usar para pagá-lo no primeiro dia. Ele a guardou como um lembrete. Ele pegou a nota e deu um sorriso triste. $2. O melhor investimento da sua vida.
Por 2 dólares, ele teve a chance de conhecer Emily de verdade, de se apaixonar por ela, de aprender o que significava amar e ser amado por quem você realmente é. Não importava se ela estivesse com medo. Não importava se o mundo inteiro achasse que aquilo não fazia sentido. Aquela nota de 2 dólares lhe deu algo que o dinheiro não podia comprar, um amor verdadeiro. E ele não desistiria sem lutar. 2 dias depois, Emily estava em casa, tentando se convencer de que tinha feito a escolha certa ao não ligar para Brian, quando Olivia entrou gritando: Emily, saia da cama agora mesmo. Por quê? Porque tem um homem lá fora com uma placa enorme e flores. Emily correu até a janela e quase desmaiou. Brian estava parado na calçada com uma placa gigante que dizia: Emily Thompson, você se casa comigo por mais de 2 dólares? Ela desceu correndo as escadas de pijama e chinelos. Brian, o que você está fazendo? Propondo o casamento. Aqui na rua. Emily, 2 dólares me trouxeram a melhor coisa da minha vida. Agora quero dar tudo o que tenho pela chance de passar o resto da minha vida com você. Ele se ajoelhou ali mesmo na calçada e tirou uma caixinha do bolso. Emily Thompson, você quer se casar comigo? Sem medo, sem condições, só você e eu. Emily olhou para ele, para o anel, para os vizinhos espiando pelas janelas. Brian, você tem certeza? Completamente. Você me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E eu te amo exatamente do jeito que você é, corajosa, genuína e completamente louca. Emily riu em meio às lágrimas. Estou meio maluca. Então, você quer se casar comigo? Emily olhou nos olhos dele e viu tudo o que sempre buscou em amor, aceitação e a promessa de uma vida cheia de risos. Sim, sussurrou ela. Sim. Sim, gritou ela. Claro que sim. Brian a pegou no colo e a girou enquanto os vizinhos aplaudiam das janelas. Eu te amo, disse ele, colocando o anel no dedo dela. Eu também te amo, mesmo que você seja completamente louco por me pedir em casamento no meio da rua. Aprendi com os melhores. E eles se beijaram ali mesmo na calçada enquanto Olivia chorava lágrimas de felicidade e tirava fotos. 2 dólares. Quem imaginaria que 2 dólares poderiam comprar um final feliz? 5 meses depois, Emily acordou no dia do seu casamento com uma sensação estranha no estômago. A princípio, ela achou que fosse só nervosismo. Fazia sentido ficar nervosa no dia do casamento. Mas agora era diferente, algo que ela não conseguia explicar direito. Minha noiva favorita, Olivia, irrompeu no salão como uma tempestade, carregando o vestido de noiva. Como você está se sentindo? Estranho, admitiu Emily, sentando-se na cama. Meio enjoativo, na verdade. É o nervosismo. Eu também ficaria doente se me casasse com um bilionário lindo. Emily riu, mas a sensação não passou. Durante o café da manhã, que Margaret insistiu em preparar ela mesma, Emily mal conseguiu comer. Querida, você precisa comer, disse Margaret, preocupada. Você não pode desmaiar no altar. Eu sei, é que não consigo. Deve ser o nervosismo. Margaret a observou atentamente. Como professora aposentada e mãe, tinha um instinto especial para essas coisas. Emily, posso te perguntar uma coisa um pouco pessoal? Claro. Quando foi a última vez que você sabe? Emily congelou com o garfo no ar. Meu último o quê? Então ela se deu conta. Ai. Ai, meu Deus. Mel. Emily correu até o calendário na parede da cozinha e começou a contar nos dedos. 1, 2, 3 vezes. Emily? Olivia perguntou, preocupada. Preciso ir, disse Emily rapidamente. Agora? Mas o casamento é em 4 horas. Eu sei. É por isso que preciso ir agora. Olivia e Margaret trocaram olhares confusos, mas seguiram Emily até a farmácia mais próxima. Emily, você vai explicar por que estamos comprando. Olivia olhou para a caixa na mão da amiga. Um teste de gravidez? No dia do seu casamento? Porque talvez eu não esteja apenas nervoso. Meu Deus, Olivia arregalou os olhos. Você acha que pode? Não sei. É por isso que estou fazendo o teste. De volta ao apartamento, Emily se trancou no banheiro enquanto Olivia e Margaret esperavam do lado de fora como duas estátuas ansiosas. Emily, Margaret bateu na porta. Você está bem aí dentro? Ainda não sei.
Tenho que esperar 3 minutos. Foram os 3 minutos mais longos da vida de Emily. Ela olhou para a prova, depois para o espelho, depois para a prova novamente. 2 linhas. 2 linhas rosa-choque. Ai, meu Deus, ela sussurrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Emily. Olivia bateu com mais força. O que aconteceu? Emily abriu a porta, segurando o teste com a cara de quem viu um fantasma. Estou grávida. Margaret e Olivia ficaram em silêncio por exatamente 5 segundos antes de explodirem em gritos de alegria. Vou ser dama de honra. Olivia deu um pulo. Vou ser avó, gritou Margaret. Vou ser mãe, Emily entrou em pânico. No dia do meu casamento. Como conto para o Brian? No altar? Antes do altar? Depois da lua de mel? Respire, querida, Margaret segurou as mãos. Uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos te arrumar para o casamento. Depois você decide quando vai contar para ele. 4 horas depois, Emily estava no altar da pequena igreja que haviam escolhido, radiante em seu vestido simples, porém elegante, segurando seu buquê com as mãos ligeiramente trêmulas. Brian estava deslumbrante em seu smoking, seu sorriso iluminando todo o lugar. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Brian, preciso te contar uma coisa, ela sussurrou de volta. Agora. Agora. O ministro deu início à cerimônia, mas Emily mal ouviu uma palavra. Como você conta ao homem que está grávida no meio da cerimônia de casamento? Se alguém souber de alguma razão pela qual esses dois não deveriam ser unidos, disse o ministro. Emily aproveitou a pausa dramática. Brian, sussurrou ela com urgência, estou grávida. Brian congelou completamente. Piscou 1, 2, 3 vezes. O quê? Sussurrou ele de volta. Grávida. Sabe, bebê, 9 meses, fraldas. Brian a encarou como se estivesse processando informações em uma língua estrangeira. Você, nós, quando? Provavelmente naquela noite, depois do jantar romântico, aquele que Victoria interrompeu. Brian, perguntou o ministro, está tudo bem? Brian virou-se para o pastor, depois para Emily e, em seguida, para a congregação de familiares e amigos, todos observando com expectativa. Ela está grávida, anunciou para toda a igreja. Silêncio total. Então Margaret se levantou e começou a bater palmas. Vou ser avó. A igreja inteira irrompeu em aplausos e vivas. Emily cobriu o rosto, envergonhada, mas Brian a puxou para perto. Tem certeza? Perguntou ele, com os olhos brilhando. 3 testes, todos positivos. Nós vamos ter um bebê? Nós somos. Brian a levantou do chão e a girou ali mesmo no altar enquanto todos riam e choravam ao mesmo tempo. Brian, Emily riu, o ministro ainda não terminou. Ministro, disse Brian, ainda segurando Emily, o senhor poderia acelerar isso? Preciso beijar minha esposa grávida. O resto da cerimônia transcorreu em um turbilhão de lágrimas, risos e declarações de amor. Quando o ministro finalmente disse, podem beijar a noiva, Brian beijou Emily como se fosse o primeiro e o último beijo de sua vida. Eu te amo, Sra. Miller, ele sussurrou. Eu também te amo, Sr. Miller. E o nosso bebê também. 3 semanas depois, Emily estava explorando a nova casa para onde haviam se mudado após a lua de mel quando encontrou uma peça emoldurada na parede do escritório de Brian. Dentro da elegante moldura estavam os $2 originais que ela havia lhe dado naquele primeiro dia no café. Brian, ela chamou. Venha aqui. Ele veio correndo. O que aconteceu? O bebê está bem? O bebê está bem, mas isto, ela apontou para a moldura. Você emoldurou os $2? Brian sorriu, aquele sorriso que sempre a fazia derreter. Claro. Foi o melhor investimento da minha vida. $2? Emily, naquele dia você não me alugou. Você me libertou. O que você quer dizer? Você me libertou da ideia de que meu único valor era o meu dinheiro. Você me libertou dos meus medos, das minhas inseguranças. Você me libertou para simplesmente ser eu mesma. Emily sentiu os olhos se encherem de lágrimas, o que estava acontecendo com frequência ultimamente. Obrigada, hormônios. Brian Miller, você é o homem mais romântico do mundo.
E você é a mulher mais incrível do mundo. Mesmo quando me diz que vou ser pai no altar. Ei, você disse que foi a melhor surpresa da sua vida. Foi mesmo. Ele a puxou para perto e colocou a mão em sua barriga ainda pequena. Vocês dois são as melhores coisas que já me aconteceram. 2. Você é nossa filha. Como você sabe que é uma menina? Intuição paterna. Emily riu e o beijou, pensando em como a vida pode tomar os rumos mais inesperados. Quem imaginaria que R$ 2 em uma cafeteria levariam a isso? Um casamento feliz, um bebê a caminho e o amor da sua vida. Sabe o que é engraçado? Ela disse, apoiando a testa na dele. O que? As pessoas sempre dizem que o amor não tem preço, mas o nosso tinha. R$ 2. Melhor oferta de todos os tempos. E selaram seu final feliz com um beijo cheio de promessas, risos e a certeza de que, não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam tudo juntos. O que você achou da história da Emily e do Brian? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria esta história? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui no final.